Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje o assunto que está pegando fogo no mundo da tecnologia é a tal da superinteligência artificial, sabe? A CIA. Aquela ideia, quase de ficção científica mesmo, de uma máquina com uma inteligência que, tipo, não só iguala, mas ultrapassa a nossa em tudo, raciocínio, criatividade, até naquelas habilidades sociais que a gente acha tão humanas. E a pergunta que fica martelando e que a gente vai investigar aqui, com base no que está rolando por aí, é: essa CIA tá batendo na porta mesmo? Já tá perto, sim. Tem gente graúda apostando que, olha, ela pode chegar até 2030. Mas será que a história é tão simples? Parece que tem mais coisa aí, né? Nossa missão aqui hoje é justamente essa: dar uma olhada nas diferentes visões de quem está na linha de frente, tentar sacar o que define essa superinteligência e, claro, quais são os perrengues nesse caminho. Vamos desenrolar isso. Para começar, tem uma voz que chamou atenção recentemente, ah, Zheng Peng. Ele é CEO da Zipu AI, uma startup chinesa importante na área. Ele jogou essa data, 2030, na mesa. Parece bem otimista, não acha? Parece sim, mas ele mesmo já vem com uma ressalva, e uma ressalva bem importante, que ele faz questão de frisar. O Peng argumenta que mesmo que a gente tenha algo que possa chamar de CIA lá por 2030, é bem improvável que ela vá superar os humanos em absolutamente tudo logo de cara. Ele acha que o próprio conceito de superinteligência ainda é, assim, meio vago demais para a gente cravar um cronograma tão certinho. Nas palavras dele, ou algo parecido, né, seria tipo: atingir ou superar a inteligência humana até 2030 pode significar ser melhor em uma ou várias coisas, mas provavelmente ainda fica bem atrás em muitas outras áreas. Ou seja, talvez a gente tenha uma IA, sei lá, genial em lógica, em resolver problemas específicos, mas que não necessariamente vai ter a mesma manha para criatividade ou para entender as nuances sociais mais complexas. Pelo menos não de início. Interessante essa cautela vinda dele, né? Alguém importante lá da China, mas ele não está sozinho nessa previsão de data, certo? Tem outras figuras importantes com visões parecidas ou talvez até mais aceleradas. Não tá sozinho não. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, a empresa do ChatGPT que todo mundo conhece, ele também apontou para o final desta década, para 2030. Ele até disse que ficaria surpreso se até lá a gente não tivesse, e aqui eu cito mais ou menos, modelos extraordinariamente capazes de fazer coisas que nós mesmos não conseguimos. É forte isso, né? Focado em capacidade mesmo. Nossa, a capacidade que a gente não consegue? E ele vai além. Ele sugere que já em 2026, daqui a pouquinho, os modelos já poderiam ser bastante surpreendentes. E ele até tenta colocar isso em números, tipo na economia, falando que essas IAs poderiam pegar para elas uns 30%, talvez 40% das tarefas que a gente faz hoje. Dá uma dimensão do impacto, né? E rápido? Caramba, 30% a 40% é muita coisa. Pois é. E se a gente abre mais o leque, olha só, outras previsões que estão circulando por aí, o cenário fica ainda mais diverso. O Masayoshi Son, do SoftBank, que é famoso pelas apostas altas em tech, falou em 2035. Um pouco mais para frente. Já o Dario Amodei, da Anthropic, que também é uma empresa forte, com gente que saiu da OpenAI, ele foi mais ousado. Sugeriu que a IA vai superar humanos em quase tudo já em 2027, tipo amanhã. 2027? Meu Deus! É. E não dá para esquecer do Elon Musk, né? Com a xAI dele, ele também tá nessa briga, chegou a prever que a IA alcançaria a inteligência do humano mais brilhante já no próximo ano, talvez 2026. Então, o que a gente vê é claramente um debate pegando fogo sobre o quando e o quão abrangente vai ser essa superinteligência inicial. As datas vão de 2026 até 2035. Mostra que não tem consenso nenhum, né? Nem entre os chefões da área. Certo. Então, temos aí um intervalo grande de 2026 a 2035. E visões que vão desde surpreendente em algumas coisas até melhor em quase tudo. Isso talvez mostre mesmo que a definição do que é essa CIA ainda está meio em aberto. Antes da gente continuar, vamos dar um passo atrás rapidinho.
O que exatamente diferencia essa CIA da inteligência artificial que a gente já usa no dia a dia, tipo assistente virtual, algoritmo de recomendação, o próprio ChatGPT? As fontes definem bem isso? Sim, definem. E essa distinção é chave para entender a conversa toda. A IA que a gente tem hoje, mesmo as mais avançadas, tipo o GPT-4 ou outros modelos grandes, geralmente é o que a gente chama de IA restrita ou estreita. Ela é incrível, claro, mas para tarefas específicas para quais ela foi treinada, né? Gerar texto, reconhecer imagem, jogar xadrez. Só que ela opera dentro dos limites que a gente coloca, com os dados e a programação que a gente dá. O ChatGPT, por exemplo, ele escreve super bem, mas ele não vai aprender a cozinhar sozinho só lendo receita na internet, sabe? Nem vai ter uma ideia científica original do nada. Entendi. Ela é boa naquilo que mandam ela fazer. Exato. Já a CIA, a superinteligência, a definição que as fontes trazem é de uma inteligência geral. Às vezes falam de AGI, inteligência artificial geral, como um passo antes, e a CIA seria ainda além. Mas a ideia central é a autonomia. Ela não seria só melhor que um humano numa tarefa específica, mas potencialmente em qualquer tarefa cognitiva que um humano consiga fazer. E mais importante, ela teria iniciativa própria. As fontes descrevem coisas como capacidade de autoaprendizado, aprender a aprender, basicamente, se adaptar sozinha. Ela poderia reinterpretar informações de um jeito totalmente novo, tomar decisões estratégicas com base em objetivos próprios, não só seguir o que a gente manda. E aí vem o ponto talvez mais impactante e até meio assustador, a capacidade teórica dela de analisar e reescrever o próprio código, sabe? Otimizar os próprios algoritmos e evoluir exponencialmente, talvez até sem os limites que os criadores impuseram. Seria um salto qualitativo, nossa, gigantesco, quase uma outra forma de pensar no planeta. Uau, essa ideia de uma IA evoluindo sozinha, se reprogramando, dá um frio na espinha, né? Mas ao mesmo tempo abre umas possibilidades malucas. E por falar em possibilidades, quais são os benefícios que essas fontes mais destacam? Onde é que essa superinteligência poderia, sim, dar um gás de verdade no nosso mundo? A medicina quase sempre aparece em primeiro lugar. E tem motivo para isso, né? Imaginação macia conseguindo vasculhar toda a literatura médica do mundo, dados genéticos de milhões de pessoas, resultados de testes clínicos, tudo isso em minutos. As fontes sugerem que isso poderia acelerar, e muito, a descoberta de curas para doenças complicadas como câncer, Alzheimer, Parkinson, de um jeito que a gente nem imagina hoje. Seria incrível. Pensa na capacidade de desenhar um remédio específico para o DNA da pessoa, ou simular como um tratamento novo vai funcionar numa população virtual com uma precisão altíssima, diminuindo a necessidade daqueles testes longos, caros. Em crises tipo uma pandemia, a IA poderia ajudar a criar vacinas antivirais em dias, talvez, não em meses ou anos. O potencial para salvar vidas, para melhorar a qualidade de vida é enorme. Realmente o potencial positivo é gigantesco. Mas... E sempre tem um mais nessas conversas, né? As fontes também alertam muito para os desafios éticos e sociais que são igualmente gigantescos. Quem controla uma inteligência dessas? Como é que a gente garante que ela vai ser usada para o bem de todo mundo? E o impacto no emprego, se as máquinas puderem fazer quase tudo melhor e mais barato? E os riscos, né? Vieses nos algoritmos que podem ser ampliados, o uso para criar armas autônomas para controle social, são questões super complexas que a gente precisa discutir e regular antes a tecnologia chegar com tudo. Concordo, total. A discussão ética tem que vir junto, não pode ser, depois a gente vê isso. Tem que ser agora. Mas além desses dilemas éticos, tem barreiras mais físicas, digamos assim. Você comentou do Sam Altman e a questão da infraestrutura. Ele apontou isso como um freio de mão já puxado agora, né? Tipo, energia e data centers limitando o que já existe. Exatamente. Esse ponto que ele levantou é super pragmático, pé no chão e crucial.
E as fontes confirmam isso. Essa corrida pela CIA não é só sobre criar algoritmos geniais, é uma batalha por recurso físico mesmo, tangível. O Altman foi bem claro ao dizer que a demanda por energia elétrica e a necessidade de construir data centers cada vez maiores, mais potentes, isso tudo já é gargalo hoje. Agora... Já é um problema agora. Sim, ele deu a entender que lá na OpenAI ele já tem modelos internamente que são até mais capazes que o GPT-5, que seria o próximo grande lançamento público, ou já está em teste, enfim, mas que falta infraestrutura. Falta poder computacional e energia em escala suficiente para simplesmente liberar esses modelos ou usar eles no potencial máximo. Ou seja, o hardware, sabe? O mundo físico mesmo está no momento segurando o avanço do software. Caramba! As fontes até dão exemplos concretos dessa corrida por infra. Tem um projeto chamado Stargate, por exemplo. Um supercomputador, um complexo de data centers gigantesco que vai custar bilhões de dólares. É uma parceria entre a OpenAI, a Microsoft, que é a grande parceira deles, talvez outras empresas. E o Altman conecta diretamente esses investimentos pesados à missão de alcançar a AGI, a CIA, e fazer coisas que hoje são impossíveis para a gente, como descobertas científicas radicais. Então a infraestrutura não é só um limite, é também a chave para destravar o próximo nível. Entendi. Então essa busca pela superinteligência é uma queda de braço não só com a complexidade do código, mas também com as leis da física, da economia, quanto de energia a gente consegue gerar, quantos chips a gente fabrica, quantos bilhões a gente investe em data center. É uma dimensão que às vezes a gente esquece, né? E mesmo pensando nesse poder todo computacional no futuro, o Altman ainda acha que tem espaço para as habilidades humanas? Ou ele prevê que a gente vai ficar meio obsoleto? Ele argumenta que não, que mesmo com uma ferramenta tão poderosa quanto a AGI, ou a CIA, certas qualidades humanas vão continuar sendo essenciais. Ele menciona especificamente a capacidade de entender o que outras pessoas precisam, o que elas desejam, sabe? A intuição sobre o que fazer com a tecnologia, o julgamento sobre o que é útil, o que é ético, o que tem significado. A IA seria tipo um multiplicador de capacidade absurdo, mas o propósito, a direção, a gestão das consequências, isso ainda dependeria do nosso discernimento humano. E aí, talvez a gente possa até fazer um link de volta com aquela visão mais cautelosa do Zheng Peng, lá da Zipui AI, lembra? Quando ele diz que a CIA inicial provavelmente não vai superar os humanos em todos os aspectos, talvez ele esteja pensando justamente nessas habilidades mais sutis, né? Empatia, compreensão profunda de contexto social, criatividade artística genuína, sabedoria. Talvez essas sejam as últimas fronteiras, onde a máquina pode demorar bem mais para chegar. Ou talvez nunca chegue do mesmo jeito que nós. Boa conexão. Faz sentido. Bom, então, para a gente tentar amarrar aqui as ideias dessa nossa conversa. Temos um cenário com projeções que, é verdade, variam bastante, mas muitas apontam para o final desta década, ali perto de 2030, como um período chave para o surgimento de algo próximo da CIA. Aí temos figuras como Zhang Peng pedindo mais cautela sobre o quão abrangente essa inteligência inicial vai ser. Poderosa em tarefas específicas, sim, mas não onipotente. Por outro lado, gente como Sam Altman está mais focado em atingir capacidades extraordinárias que já mudariam o jogo, especialmente em ciência, tarefas complexas, mas ele mesmo admite que a grande barreira hoje é física, energia e data centers. E correndo por fora, aquelas previsões ainda mais agressivas do Amodei e do Musk, botando uma pressão danada na corrida. É isso, né? É bem por aí. O que é fascinante de observar é justamente essa tensão, sabe? De um lado, um avanço de algoritmo que parece exponencial, com modelos de IA que surpreendem a gente a cada ano que passa. Do outro lado, as limitações bem concretas do mundo real. A física da energia, a logística para construir esses data centers monstruosos, a geopolítica dos chips avançados. É um verdadeiro cabo de guerra entre o software e o hardware. Cabo de guerra mesmo. Isso força a gente a se perguntar o que a gente realmente quer dizer com superinteligência. É replicar e superar todas as facetas da inteligência humana, incluindo a emoção, a criatividade,
Ou é criar uma ferramenta que supere, assim, drasticamente a nossa capacidade em áreas estratégicas, ciência, engenharia, medicina, logística mesmo, que essa ferramenta não sinta ou não crie arte como nós? A resposta para essa pergunta muda totalmente como a gente interpreta essas previsões de tempo e o que a gente deve esperar ou temer dessa tecnologia, né? Totalmente. A definição do alvo muda tudo. Então, o que a gente leva dessa exploração toda? Parece claro que a corrida está lançada, os investimentos são gigantescos, as expectativas estão lá no alto, a definição exata de IA ainda está sendo escrita na prática, mas o potencial de transformação para o bem e para o mal é inegável. É massivo, é algo para a gente ficar de olho com certeza, com muita curiosidade e também com muito pensamento crítico. Exatamente. E serve como um lembrete para a gente olhar além dos anúncios de lançou um modelo novo de software. A gente precisa acompanhar o desenvolvimento do hardware, a questão da energia, a cadeia de suprimentos de chips, porque são eles que podem ditar o ritmo real do progresso. E, fundamentalmente, como a gente já falou aqui, precisamos nos engajar agora nas discussões sobre ética, sobre segurança, controle e impacto social. Não dá para esperar se a chegar para decidir como lidar com ela. A conversa tem que ser proativa. Tem que envolver especialista, governo, sociedade civil, todo mundo. Perfeito. E para fechar com aquela provocação final para deixar o pessoal pensando em casa, as fontes mencionam essa capacidade quase mítica da CIA de se autoaperfeiçoar, né? De reescrever o próprio código, talvez entrando numa espiral de inteligência que a gente nem consegue acompanhar. Se o grande gargalo hoje é a infraestrutura física, energia, poder computacional, será que uma IA avançada o suficiente, mesmo que ainda não seja super inteligente em todos os sentidos, poderia descobrir jeitos radicalmente novos e eficientes de gerar energia? Ou de projetar arquiteturas de computador quântico ou neuromórfico que a gente nem sonha hoje? Será que a IA, ao resolver o próprio problema de infraestrutura, poderia acabar pavimentando o próprio caminho para uma superinteligência completa muito mais rápido do que qualquer previsão atual de 2030 ou 2035? Ouso imaginar? Fica aí a pergunta no ar.